Caríssimos estudantes do nono ano, boa tarde, né? A gente está aqui mais uma vez para poder explanar, né, mais um capítulo, né? Hoje nós estamos iniciando o capítulo 11, que vai tratar sobre as ligações metálicas, né? Na verdade, a gente vai ver os critérios físicos, né, dessa interação entre átomos de metais. Como a gente pode constatar, na natureza existem metais que a temperatura ambiente ele pode encontrar-se, né, em alguns estados físicos. Né? Você tem exemplo aqui na fotografia do livro, da página 121, do metal mercúrio, que é um metal líquido a temperatura de 25 graus Celsius, ou seja, a gente encontra ele no estado líquido mesmo. Já o cobre, né, ele tem essa característica de ser sólido na temperatura ambiente, e o ouro, né, que aqui está representado através de barras. Então, o livro traz alguns questionamentos, né? Vou pedir licença aqui para a gente fazer uma leitura dessa nota de rodapé. Né? Você consegue dizer uma característica que os três materiais representados nas fotografias acima têm em comum? Como eles são classificados? Qual deve ser o estado físico mais comum desses materiais na condição ambiente? Né? Vamos conhecer um pouco mais das características desses materiais ao estudar esse capítulo. Bem, pessoal, os metais ele tem algumas características físicas, né? Ele tem uma alta capacidade de conduzir bem o calor e a eletricidade. Então, essa característica física é chamada de condutibilidade por conta dessa propriedade. Os metais, eles, de certa forma, são maleáveis, né, e também são resistentes. Então, graças a essa dupla característica, você tem como produzir fios, né, através dessa característica do metal ser maleável. E a ductibilidade, né, você tem como, através das ligas metálicas, que a gente vai discutir já já o que são, de fazer chapas, né? Chapas de aço, por exemplo, ele leva material metálico, né? Então, a partir dessa dupla característica, a gente tem ampla aplicação para os metais. Geralmente esses metais têm alta temperatura de fusão, ou seja, para poder fazer com que ele passe para o estado líquido, você precisa de uma temperatura muito alta, o que é muito bom, porque de certa forma, pela maioria dos metais não passar para o estado líquido a temperatura ambiente, você tem condição de produzir fios, né? Moedas, né? Existe uma aplicação muito intensa dos metais, como hoje em dia, como acumuladores de eletricidade, né? As chamadas baterias. Então, graças a essa característica, também os metais são usados para produzir, né? A gente tem baterias de chumbo ácido, o chumbo é um metal, de íons de lítio, o próprio lítio é um metal, né? Então, nós podemos, né, ter essa ampla aplicação para os metais. E aqui eu tenho uma tabela justamente colocando, né, essas características físicas do ponto de fusão, da temperatura de fusão de alguns metais e da temperatura de ebulição desses metais, se vocês percebem que é elevada, né? O chumbo é o que tem menor, entre os metais sólidos, ele é o que tem menor temperatura de fusão, mas mesmo assim é alta, é 327 graus Celsius. Os metais, pessoal, têm essa propriedade de formar ligas metálicas. Exemplo, o próprio aço, né? É um tipo de liga metálica. Que eles fazem isso no intuito de aumentar a dureza do material e a resistência mecânica. Exemplo, para fabricar o aço, eu vou precisar de ferro misturado com carbono, né? E algumas vezes eles adicionam níquel para poder dar resistência ao material. Já o aço inox é diferente do aço comum, ele é uma liga de ferro, carbono, cromo e níquel, né? No caso é usado mais o cromo, né? Porque o níquel hoje em dia ele é muito utilizado na produção de baterias, né? Tanto é que tem uma empresa, a Tesla Motors, ela está demandando muito a produção de níquel para produzir as baterias de íons lítio. Então, hoje em dia, os talheres, e é um metal muito caro, né? E está ficando cada vez mais raro o níquel. Então, para produzir os talheres, eles usam
uma liga metálica de ferro, carbono e cromo, né? Misturam esses três materiais, né, e produz o aço inox. O próprio latão, que é utilizado para produzir aqueles instrumentos, né, o saxofone, né, é a mistura de cobre e zinco. Isso aqui aumenta justamente o metal fica muito menos né, tendo a capacidade de ser corroído ao longo do tempo. O bronze também foi muito usado, né, que é justamente a mistura de cobre e estanho, que é usado para produzir, né, sino, medalha, moeda. Filamentos, né, pessoal, metálicos de lâmpadas. O próprio ouro, 18 quilates, é uma liga metálica, né, que é ouro amarelo, é 75% ouro e os outros 25% é cobre. Se for ouro branco, né, é 75% por ouro e, e os outros 25% é prata. Se for ouro verde, 75% ouro e os outros 25% é crômio, né? Então você tem diversas ligas metálicas com diversas aplicações. Aqui ele coloca o ouro pirita, né, que é o ouro de tolo, que na verdade é ferro, né? Ferro com níquel. É um ouro, a pirita era muito enganava muitas pessoas que acreditavam que era ouro por conta da cor, né? E a pirita ela tem essa característica de formar esses cubos, ou esses cristais. Então, pessoal, hoje, né, o capítulo é exatamente esse, né? As características dos metais, que a gente viu aqui, que é alta capacidade de conduzir bem a corrente elétrica e o calor. Os metais têm características físicas importantes, como a maleabilidade e a ductibilidade, que permite, né, a produção de fios e chapas metálicas. E as principais ligas metálicas que nós vimos, né? O aço, o próprio ouro, o bronze, o latão, e vimos algumas características e algumas aplicações desses materiais. Com isso, pessoal, eu peço que vocês realizem, façam essa atividade do caderno da página 125 e 126. Né? O desafio da página 127 a gente discute posteriormente, tá bom? Então, muito obrigado, bons estudos e até o nosso encontro na quinta-feira no momento de tirar dúvidas. Valeu!